Fala aí pessoal, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo, na verdade, especial, certo? Com certeza quem curte aí, ou curtiu as noites do litoral, vai gostar bastante, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Jorginho. E olha, esse episódio vai ser histórico porque conta também um pouquinho da minha trajetória. Para quem não sabe, eu sou DJ já há mais de 30 anos. E qual é o vídeo que eu resolvi fazer? Eu vou fazer vídeos que eu acho que na verdade eu vou ter que dividir em 2 ou 3 partes, não sei, para contar um pouquinho das casas noturnas que eu toquei, que eu passei, certo? Como DJ. E eu acho que nenhum vídeo só não vai dar para mostrar tudo que eu gostaria de mostrar para vocês, certo? Eu colhi algumas imagens, algumas coisas de arquivo que eu consegui, certo? Para poder a gente tentar fazer um comparativo aí mais ou menos de como eram, né, as casas que eu passei e como está hoje. Algumas que tem ainda, ainda existe, né, o prédio, certo? Então é isso que eu vou mostrar para vocês nessa sequência de vídeos aí que eu vou fazer, certo? E aí, para contar a história, obviamente a gente tem que começar pelo início, né? E o início, tudo começou em 1991, quando eu comecei a minha trajetória como DJ profissional em uma danceteria muito pequenininha, uma danceteria de bairro, próximo à minha casa. E lá fiquei por muito pouco tempo, isso em 1991. E logo em 1992, eu já ingressei numa casa que era muito conhecida, muito popular na época, aqui em Tramandaí, que é a cidade onde eu resido até hoje. Tramandaí, Rio Grande do Sul, litoral norte, né, na verdade. E aí, meus amigos, eu vou mostrar para vocês porque a casa que me deu a grande oportunidade de eu me transformar, vamos dizer assim, num DJ profissional, foi a danceteria Eclipson, que tinha um slogan até na época, que era de sexta a domingo, caminho um só, Eclipson 2. Eclipson 2 porque já tinha uma outra Eclipson, que era do mesmo dono, né? E aí como ele abriu a segunda danceteria, então ficou 2, obviamente. E aí, meus amigos, o que aconteceu? Eu acabei indo trabalhar nessa casa, a convite do proprietário, saudoso Luizinho da Eclipson, que era pai, infelizmente já não está mais entre nós, que era pai do meu amigo e irmão até hoje, o DJ Robinho, que era filho, né, do Luizinho, e aí também era DJ na casa. E aí foi a minha grande oportunidade. E aí, meus amigos, a danceteria Eclipson, ela funcionava de sexta a domingo, era sexta, sábado e domingo. Sempre cheio, claro, obviamente, noites nem tanto, porque uma danceteria que abre todo final de semana, 3 noites, naquela época era quase que normal, né? Mas enfim, e ali eu aprendi muita coisa que eu levo na minha carreira até hoje. E aí eu quero mostrar para vocês onde ficava essa danceteria. Porque eu estou aqui na avenida principal, ó, em Tramandaí, que é a Fernandes Bastos, e o prédio onde ficava a Eclipson existe até hoje. Tá ali, ó, atrás de mim, onde tem essa empresa hoje, certo? E aí eu vou mostrar para vocês ali um pouco mais próximo o prédio, que basicamente ele preserva as mesmas características até hoje, o prédio, certo? E esse é o prédio onde até hoje permanece aqui o prédio onde era a danceteria Eclipson. Hoje esse comércio aí, é a Comercial Origi, esquadrilhas prontas e sob medida. Inclusive, eu quero agradecer aí aos proprietários que me deram autorização de fazer a filmagem aí do local, certo? Gente, o prédio está aqui, onde era a danceteria Eclipson, certo? Segundo informações que eu obtive com a proprietária aí no segundo andar, hoje até é uma igreja. E ali no ladinho, ó, tem a porta de entrada, onde era a entrada da danceteria, né? Então, basicamente, o prédio, ele continua o mesmo até hoje. E isso já fazem muitos anos, gente. A danceteria ela foi inaugurada lá em meados dos anos 80, atravessou toda a década de 90 e foi até meados dos anos 2000, creio que até 2003, 2004 no máximo. Certo? Então tá aí, o prédio onde era a antiga danceteria Eclipson
em Tramandaí. Aqui é a Avenida Fernandes Bastos, como eu falei para vocês, ó. Uma principal via aqui do município de Tramandaí. Aqui é sentido bairro, né? E aí a gente indo para outro lado, nós vamos sentido centro da cidade, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Mostrei para vocês aí um pouquinho de como está, né? O prédio da antiga danceteria Eclipson em Tramandaí. Deixa nos comentários aí se você frequentou Eclipson, qual é a memória que você tem da época, se você gostava das festas, enfim. Deixa aí nos comentários pra gente, tá bom? Pedindo também para você se inscrever aí no canal, compartilhar o conteúdo se você gostou, repasse para os seus amigos. Se inscreva no canal, que é muito importante pra gente, certo? Para que a gente possa continuar trazendo aí conteúdos bacanas para vocês, certo? Agora eu estou aqui dentro do meu carro e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um local onde tinha uma casa noturna que bombava, meus amigos. E eu tive a oportunidade de fazer parte dela também, certo? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como é que está hoje o prédio do Tropical Rock Café. Segura aí que você vai se surpreender. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Sabe onde é que eu estou? Aqui, ó, beira-mar de Tramandaí. Uma orla fantástica, uma grande estrutura. Para você que vier a Tramandaí, não deixe de curtir uma praia. No verão isso aqui, gente, é lotado, lotadíssimo, certo? Então, você aí é o convidado, né? Mais do que especial para curtir a praia de Tramandaí, certo? O pessoal aí já está fazendo as pinturas dos quiosques aqui à beira-mar. Já estão, na verdade, se organizando, né? Porque muito em breve aí teremos o início de mais uma temporada de verão. E, obviamente, o pessoal não vai deixar para a última hora, certo? Bom, gente, é o seguinte. Eu quero falar para vocês de uma casa que realmente fez parte da vida de muita gente. Ela inaugurou em torno, eu acho que lá pelo ano de 1997, 98 no máximo, certo? E eu, gente, tive o privilégio como DJ de tocar nessa casa na noite da sua inauguração, que foi algo assim fantástico, coisa assim para botar 3.500 pessoas numa noite. E essa casa marcou época, marcou muito. Não tem, aqui no Rio Grande do Sul, não tinha local onde as pessoas não conheciam, ou pelo menos não tenham ouvido falar em Tropical Rock Café. Então era uma casa noturna com várias pistas, tinha um bar bilhar maravilhoso numa parte superior. E a característica do Tropical, ela é o seguinte, ela tinha uma pista principal, onde tocava todos os ritmos, né? Basicamente a dance music estava em alta na época, né? Ainda não se falava música eletrônica e tal, né? Tava nesse processo de troca, né? Hoje em dia o pessoal até nem fala mais dance music, fala música eletrônica e tal, e suas vertentes, mas tudo bem. Naquela época basicamente era dance music. E aí tinha essa pista principal onde tocava essa dance music, as músicas do momento, tocava o funk que estava em alta também já, né? Lá naquele início lá do funk anos 90, início dos anos 2000, tocava o axé, era muito forte na época, e aí o pagode também já estava vindo com força. Não tínhamos naquela época ainda muita ascensão do sertanejo, veio posteriormente, mas a casa sempre estava observada para isso, né? Para as tendências de ritmo. Então essa pista principal, ela tinha dançarinos também, né? O pessoal fazia ali performance nos queijinhos e tal. Então, basicamente essa pista principal tinha essa característica. Aí tínhamos também, num outro ambiente, uma pista única e exclusivamente de pagode. Basicamente misturando ali pagode e axé da época, né? Então o pessoal gostava bastante. E no terceiro andar tínhamos o bar bilhar, onde era um som mais pop rock, tinha ali as mesas de bilhar, uma copa para coquetéis especiais, enfim. E olha, era uma casa que realmente
lotava, era algo assim impressionante. Ela funcionava nas noites de sábado, às vezes tinha programação na sexta, a quarta-feira do Tropical era muito forte, com a banda Fama Show, né? Lotava também. Então, basicamente, era isso. E meus amigos, sabe onde é que eu estou? Falando em Beira-Mar de Tramandaí, estou aqui, ó, em frente ao prédio onde era o Tropical Rock Café. O prédio, infelizmente, ele está, bem dizer, abandonado. Uma estrutura dessa que tem uma história fantástica está, vamos dizer, simplesmente jogado, né? Não sei se foi vendido, se algum empresário, alguma construtora adquiriu o prédio até com intenções comerciais, enfim, né? E tá tudo certo, é negócio, né? Vamos fazer o quê? Mas eu vou mostrar para vocês o prédio mais de perto lá, como é que tá a estrutura hoje, de como era, onde ficava o Tropical Rock Café em Tramandaí. Bom, gente, eu vou narrando para vocês aqui, vamos atravessar aqui a rua, certo? E tá aqui, ó, o prédio onde era o Tropical Rock Café. Um templo, hein? Um templo. Para quem passou por aqui, gente, um templo da noite de Tramandaí. Muita história, gente, muita história. Por aqui era a entrada, ó. O pessoal fechou agora, até para não o pessoal não ficar entrando ali e tal, acabar deteriorando mais ainda o prédio, né? Mas basicamente é isso. Tinha essa outra entrada aqui, ó, que era uma segunda opção. Então às vezes eles variavam. Às vezes você entrava por aqui, né? Por essa entrada aqui, onde você comprava o ingresso. E às vezes você tinha que vir por aqui e subir na escada lá em cima, né? Para poder acessar a danceteria. Gente, para quem frequentou isso aqui sabe o que era o Tropical. Era algo assim fora da curva, né? Quem era proprietário dessa casa na época era o Renato Lemos Beixmol. Infelizmente hoje não está entre nós, mas foi uma pessoa que marcou a noite aqui do litoral. Ele teve uma outra casa noturna também, antes do Tropical, que foi o Razão Laser Club. Aqui tem mais essa entrada, ó. E do Razão Laser Club originou o Tropical Rock Café. Certo? Deixa eu tentar ali na lateral. A lateral ali que nós temos é a Avenida Rubem Berta. Isso aqui, gente, ó, ficava lotado essa beira-mar aqui nas noites de festa, viu? Era muito carro, muita gente. Sábado era algo fantástico. Quarta-feira também. Quarta-feira, como eu já falei anteriormente, Fama Show. As noites de quarta, Tropical, era algo assim impressionante de gente que vinha fazer festa aqui. Essa aqui é a Rubem Berta. E aqui tá o prédio, ó. Tropical Rock Café, Beira-Mar de Tramandaí. Houve uma troca de nomes, uma época, né? Iniciou como Tropical Rock Café. Aí depois o pessoal acha que não gostava muito de falar o nome completo da casa, ficava muito extenso. Começaram a chamar de Tropical. Aí ficou Tropical, e foi adotado como Tropical. Aí depois trocou o nome para Le Café. Mas enfim, todo mundo conhece. Ou pelo menos conheceu, né? Como Tropical em Tramandaí. Tá bom, gente? Deixa aí nos comentários se você frequentou o Tropical. E os shows, né? Muitos shows nacionais. Aqui se apresentaram diversas bandas. Bandas gigantescas. Grupo Revelação teve aqui, Boca Louca, teve show com Latino. As bandas aqui do Rio Grande do Sul, Papas da Língua, Nenhum de Nós, Ultraman. Olha, gente, as grandes bandas da época passaram por aqui. Certo? Deixa aí nos comentários se você chegou a conhecer o Tropical Rock Café em Tramandaí. Muito bem, pessoal, estamos de volta. Estou agora aqui no centro de Tramandaí, mais precisamente na Avenida da Igreja, coração da cidade. Aqui é o centrão mesmo.
E houve uma época, gente, isso lá no início dos anos 2000, que nós tínhamos aqui um local de festa, que na verdade começou não como um local de festa, mas como uma pizzaria, né? E essa pizzaria, ao longo do tempo, ela começou a colocar músicos para o pessoal dançar, né? Então o pessoal vinha, jantava e quem quisesse já ficava para dançar. Isso depois de um certo horário. E isso aí foi tomando ritmo e o pessoal começou a se acostumar. E com o passar dos anos, aí o proprietário acrescentou mais um som mecânico, né, com DJs e tal, tocando todos os ritmos. E isso acabou, gente, gerando uma das grandes festas aqui do litoral. Quem não se lembra das quintas-feiras do Nonomiro? Quem viveu essa época aí sabe que realmente havia um período que o Nonomiro fazia as grandes festas aqui da região. E o detalhe, né? Era durante a semana, numa quinta-feira, num local ou num dia não muito propício para festa. Hoje é mais comum, né? Mas naquela época não era tão comum assim fazer festa em dias de semana. E eu vou mostrar para vocês como é que está hoje o prédio onde era o Nonomiro em Tramandaí, tá bom? Muito bem, pessoal. Tá aí então o prédio hoje, né? Onde ficava o Nonomiro em Tramandaí. Toda quinta-feira tinha festa aqui, festas variadas, com todos os ritmos e tal. Aqui embaixo era a entrada, né, da casa. Um bar térreo tinha aqui com música acústica, música ao vivo e tal. Depois você subia e tinha a pista principal, onde tinha o DJ tocando todos os ritmos, né? As bandas também, quando tinha banda, tocava também nessa pista. E depois uma outra pista lá em cima. E era muito legal. O pessoal lá de cima conseguia ver a pista lá embaixo. Então foi um local que fez muito sucesso. Tive o prazer de tocar aqui. Foram 9 anos, meus amigos. 9 anos tocando no mesmo lugar, hein? Acho que tem um pouquinho de história para contar. Deixa aí nos comentários para você que frequentou o Nonomiro em Tramandaí. Você que vinha nas quintas do nono e na sexta com sono. Deixa aí nos comentários. Bom, pessoal, estamos de volta, seguindo aí a nossa saga, né? Passando por algumas casas noturnas aqui de Tramandaí e Imbé, casas essas que eu fiz parte, né? Eu só posso falar dos locais em que eu fiz parte, porque aí eu conheço a história, né? Posso ficar falando de local onde eu não conheci, enfim, não fiz parte, né, da história para poder falar com propriedade. Não é por nada, não, mas é só para a gente poder falar com propriedade. E agora eu estou aqui no município do Imbé, ó. Estou aqui no famoso Guia Corrente. Aqui dá acesso à beira-mar, gente, ó. Beira-mar de Imbé, que é lindíssima também. E aí, estou aqui também bem na esquina da antiga Avenida Rio Grande, hoje Nilza Costa Godoy. E essa avenida está sendo duplicada, está em obras, ó. Então tem muitos pontos aí bem difícil de passar. Mas a gente compreende porque obra, né, causa transtorno. Mas eu estou em frente a um prédio, meus amigos, também de uma casa noturna que fez muito, mas muito sucesso aqui no litoral. Muita gente provavelmente tenha conhecido. Aliás, se você conheceu, já vai deixando aí nos comentários também, se você frequentava. Que é o famoso Jardim da Noite. Estou aqui, ó, em frente ao prédio onde era o Jardim da Noite em Imbé. Essa casa aqui que marcou bastante para mim. Passei 7 anos da minha vida aqui dentro, meus amigos.
tocando festas nas quartas, nas sextas, nos sábados, nos domingos. Quem não se lembra da Domingueira do Jardim da Noite, hein? Muito bem, gente. Com o prédio onde ficava o Jardim da Noite em Bé de fundo, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Vamos ver se a gente faz outras edições também, falando mais um pouquinho da noite de Tramandaí. Obviamente que tem locais onde eu não fui, não passei como DJ, enfim, mas são locais que eu conheço, que eu frequentei e eu posso mostrar para vocês em outras edições aí desse giro, vamos dizer assim, contando um pouquinho da história da noite do litoral, né? Tramandaí em Bé. Lá em Xangri-Lá, na Avenida Central, existia uma casa noturna também que era muito famosa, na verdade um clube, né? Que era o famoso Ibiza, né? Ficava lá na Avenida Central, uma casa assim que marcou a época mesmo, comandada pelo grande DJ Júlio Rigoto. Então eu acho que futuramente a gente vai conseguir fazer alguma coisa lá mostrando para vocês como é que está o local lá onde era o Ibiza Club, na Avenida Central em Atlântida, certo, gente? Quem gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, curte, comenta, se inscreve no canal e semana que vem eu tô de volta com mais um vídeo, certo? Um abraço, gente, valeu!